Foco dessa semana conversa com as professoras Adriane Belucci de Castro e Helena Aparecida Arantes, que juntamente com a professora Léa Sá escreveram o livro Dos Alicerces da Leitura, a Construção do Texto. Durante a conversa, elas falam um pouco sobre o processo de criação do livro e a importância de uma boa comunicação, seja ela oral ou escrita. Bom, o livro, Dos Alicerces da Leitura, a Construção do Texto, ao ser elaborado, nós pensamos no primeiro momento sobre a leitura. Como trabalhar a leitura com os nossos alunos. Porque quando o autor produz um texto, ele codifica o texto. Ele coloca suas ideias, ele justifica. E nós, leitores, ao lermos o texto, nós decodificamos o texto. E o que é decodificar? É compreender. É compreender o que o autor está dizendo do texto. Muitas vezes nós não conseguimos identificar a ideia do autor, né? O objetivo do autor no texto. E nesse processo, o aluno aprende a trabalhar o quê? A buscar aquilo que realmente é essencial, separando a essência das ideias primárias das ideias secundárias. Nós vivemos uma cultura visual. Né? A dificuldade que se tem muitas vezes de encontrar-se dentro de um texto é muito grande. Então, a leitura para nós é, na verdade, a realização de um encontro. Né? Para entender, para compreender um texto, nós precisamos de tempo, de concentração, de dedicação realmente para percorrer, né, as linhas de um texto, as curvas de um texto, né, até mesmo para conseguirmos, uma expressão que nós usamos aí no próprio livro, criar laços com o texto. Nós só podemos conhecer bem aquilo a que nós nos dedicamos, né? Aquilo a que nós realmente estamos observando. E essa estratégia, essa técnica de elaborar fluxograma, ela força o leitor a se dedicar à observação da estrutura do texto, não apenas, né, ler as palavras ou simplesmente, né, identificar ali uma ideia ou outra isoladamente. Né? A agilidade, a rapidez com que muitas vezes o aluno passa por um texto leva a uma leitura inadequada, a uma leitura que não é eficaz. Né? Então, as técnicas que nós colocamos ou desenvolvemos aqui, utilizamos em sala de aula, são básicas, são assim, bem conhecidas. Porém, para a realização do fluxograma, na verdade, essa visualização do texto, exige-se do aluno essa dedicação. Então, é a prática realmente, é o exercício constante, e a partir do momento em que o aluno consegue, nós, né, conseguimos fazer esse exercício e observamos o resultado dele, é uma satisfação. Né? E muitas são os testemunhos, as declarações, às vezes de aluno, né, as situações em que eles falam: puxa, agora eu estou enxergando, agora eu estou entendendo, por que não nos ensinaram isso antes, ou por que nós não vimos isso antes? Poderia ter facilitado bastante em outros momentos. Né? E não serve só para a área de língua portuguesa, de comunicação e expressão, não. Essa técnica é útil para todas as áreas. Sim. A leitura, o que é ler? É aprender o quê? A pensar. Quem lê, aprende a pensar. E precisa do quê? De ter um repertório. Ele precisa criar um repertório. Lendo os mais diversos temas, os mais diversos assuntos, para que ele possa discutir, defender uma opinião sobre a atualidade, sobre a questão política e assim por diante. Então, esse processo que nós chamamos de decodificação, ele ajuda as pessoas a memorizarem aquilo que é essencial. Onde ele vai aproveitar isso?
nas suas falas, nas suas produções textuais. Não é? De forma, como o livro, a sequência do livro, de forma coesa e coerente. Então, aí ele tem o que escrever. Quando ele faz esse tipo de leitura, ele aprende o quê? A ter ideias. Essa questão das ideias, né? Apreender as ideias do texto, né? Entendê-las e relacioná-las, né? O escrever exige que a pessoa relacione ideias, né? Como às vezes nós utilizamos o termo concatenação de ideias no texto, né? Às vezes falam, mas o que é isso, né? Nada mais é do que você fazer realmente a vinculação, né, de informações de diferentes lugares, mas com um sentido, com uma coerência, né? Então, os mecanismos de coerência e coesão também são explorados na obra no momento em que, a partir de um fluxograma, né, mesmo que o aluno não tenha lido aquele texto, mas ele está diante de um fluxograma de um outro texto que alguém leu e organizou, ele é capaz de reescrever ou produzir o seu texto usando aí também desse sentido, acrescentando do seu repertório, fazendo uso dos conectivos. Aí nós caímos um pouco na questão gramatical que o livro aborda de uma maneira também bem prática, né? Na costura dessas partes do texto. Sim. O texto é um conjunto de partes interdependentes, né? Que levam aí a um sentido, né? Esse sentido tem que ter uma consistência, né? O texto precisa ter uma organização para que ele se sustente. Então, a produção de texto, a construção do texto, como foi colocado no título, é justamente nesse aspecto, né, do sentido da tessitura, do fio a fio, né, da amarração e do arranjo que nós devemos fazer, né, e que o aluno pode fazer de uma forma passo a passo ali, percebendo o processo. Essa questão da percepção do processo de produção é muito importante também para que ele tenha uma autonomia em outros momentos, né? Quando nós vamos também depois apontar alguns gêneros acadêmicos, como o próprio resumo, a resenha, relatório, artigos de opinião, né? E outros gêneros aí abordados também no livro. O Em Foco vai para um rápido intervalo. Na volta, você acompanha a continuação da conversa com as autoras do livro Dos Alicerces da Leitura à Construção do Texto. Não saia daí! O Em Foco está de volta, hoje com as professoras Adriane Bellucci de Castro e Helena Aparecida Arantes, autoras do livro Dos Alicerces da Leitura à Construção do Texto. Na verdade, né, este livro, ele é um amadurecimento de 2 outros trabalhos que nós já temos publicados pela EDUSC, em conjunto também com a professora Cíntia, né? Nesta obra ela não pôde participar, mas a origem deste trabalho se dá realmente da nossa prática e vivência em sala de aula, né? De toda a nossa experiência, daquilo que nós já temos testado, experimentado com os alunos e também pela falta de materiais que focalizem a prática realmente da leitura e da produção de texto em sala de aula no ensino superior. E também que tivesse uma obra que viesse ao encontro dessa necessidade. Porque normalmente as outras obras que nós vemos, ela não foca esse aprendizado do aluno, não trabalha essa dificuldade. Fala-se da dificuldade, mas às vezes não se mostra o caminho que ele deve seguir para sanar as suas dúvidas, também trabalhar com as suas dificuldades, suas limitações. Então, o que a gente vê é pelo fato desta obra e das outras serem assim bem práticas mesmo, a gente dita. A questão de pontuação, uso da vírgula, o novo acordo ortográfico,
também algumas considerações a respeito da ortografia, algo que tem assim nos deixado bastante apreensivas, eu diria. Também nós vemos que não há assim muita preocupação, né, ultimamente, de um modo geral realmente, com a ortografia, né, o uso de acentos, né, nas palavras. Então, tem ocorrido uma simplificação muito grande na escrita, pelas novas tecnologias também, pela rapidez, pela agilidade com que nós nos comunicamos. Muitas vezes nós não repassamos o nosso texto. Não é pelo fato de, às vezes, não saber como escreve, mas é pela própria agilidade aí das comunicações. Então, nós resolvemos também colocar algumas dicas. Então, todos esses conteúdos, eles foram colocados mais no final do livro, mas com a intenção de ser, assim, visto de uma maneira diferente também, não da forma tradicional sistematizada, né? Até nós aproveitamos algumas charges, né? Algumas brincadeiras, né, para mostrar a pontuação. Então, é bastante interessante também esse aspecto aí. O Em Foco vai para um rápido intervalo. Na volta, você acompanha a continuação da conversa com as autoras do livro Dos Alicerces da Leitura à Construção do Texto. Não saia daí! O Em Foco está de volta, hoje com as professoras Adriane Bellucci de Castro e Helena Aparecida Arantes, autoras do livro Dos Alicerces da Leitura à Construção do Texto. Uma das coisas mais interessantes e apaixonantes também, eu acho que para mim, para você, para todo aquele que escreve e gosta de escrever, é a questão de dar título à sua obra, né? O título para a gente realmente é a identidade daquela obra, né? E esse título Dos Alicerces da Leitura à Construção do Texto, para nós retrata bem o peso que a leitura tem, a importância que a leitura tem no processo, né, de aprendizagem como um todo e também no processo de expressão escrita ou até mesmo oral, né, de uma pessoa. Tá? Alicerce aí, nós podemos pensar na leitura como um alicerce na fundamentação, né, ideias, enfim. E aqui os alicerces pensando nas estratégias que nós colocamos, como estratégias básicas que encaminham aí para esse exercício e prática da leitura. E aproveitando então, falando da capa, nós temos aqui na base o concreto, né? E o concreto é algo sólido, né? Que as paredes de uma casa ficam mais firmes, não é isso? E aí nós temos algumas, a base, o ferro. Essa amarração, aqui nós poderíamos dizer que é a coerência, a coesão, o texto bem organizado. E não se fecha o A, não se fecha, porque o ato de escrever e o ato de ler, ele sempre se renova. Por isso ele não é um A fechado. Nem engessado. Nem engessado. Até porque, quando se fala em leitura, há uma direção que o texto aponta, né? Há um caminho para esse sentido. Mas no processo e no encontro que o leitor vai fazer com esse texto, e num estágio avançado da interpretação, realmente ele pode descobrir coisas novas, né? Ele pode redescobrir o próprio sentido ali de uma maneira diferente, né? Essa é a beleza da leitura, realmente, no sentido mais amplo aí. Para quem nós indicaríamos esse livro? Le Burns. Para todos os profissionais. Quem quer prestar um concurso, quem quer fazer o Enem, os alunos que querem
prestar o Enem, eles podem utilizar desse material para estudar. Também as pessoas que vão prestar um concurso público, nós sabemos que muitos deles têm a parte oral, tem a parte escrita, muitos concursos, e esse livro vai contribuir, com certeza, para todos esses profissionais. Porque não é só no nível, aqui na universidade, mas sim para aquelas pessoas que têm interesse em aprimorar seus conhecimentos. Esse livro, ele é importante, ideal, porque ele abrange as várias áreas da língua, né? A leitura, a produção de texto, a oratória, e além das curiosidades e os tipos de textos que colocamos nele. Com muito empenho, dificuldade, né? Muita dificuldade. Nós realizamos, né, este trabalho, né? Na verdade, é um sonho nosso, um sonho que se realiza, principalmente no sentido de divulgar essas técnicas ou essas ideias que nós temos a outras pessoas, a outros professores, a outros alunos, enfim, aqueles que realmente desejam de alguma maneira, né, encontrar um caminho e ter, como eu disse no início, o encontro com o texto. A produção dessa obra não só, ela me contribuiu muito para a minha formação, em dois aspectos. Primeiro, a cada encontro nosso era um momento de crescimento, né, de crescimento. Cada ideia colocada, nós íamos, né, amadurecendo, e como pessoa, como profissional, melhorando. E o outro aspecto que eu gostaria de falar é da amizade. Quando nós produzimos uma obra, e principalmente em grupo, né, aqui 3 pessoas, mas eu também gostaria até de falar da professora Cíntia, está implícito aqui uma amizade de respeito, em que nós nos encontrávamos, talvez em momentos, em finais de tarde, domingo, sábado, e esse momento era um momento assim de crescimento e de ampliarmos os nossos laços de amizade. Então essa obra, está implícito nela o quê? Além do que nós aprendemos, a construção do nosso conhecimento, que gostaríamos que, além, nós aprendemos, e que também contribuísse com a construção do conhecimento das outras pessoas. Nós gostaríamos que este programa realmente fosse em homenagem à professora Leia, né, que sempre esteve ao nosso lado e de certa forma, uma idealizadora, né, uma mestra aí, né, e a ela com carinho.